Esse processo de conhecimento, e agora eu vou falar sobre a linha do tempo dele, esse processo de conhecimento ele é inaugurado, como eu disse, com a petição inicial. Está lá, no artigo 312 do CPC. O protocolo da petição inicial inaugura o processo. Agora vem uma sequência de atos em várias fases, para que lá no final o processo se encerre com a prolação da sentença. Mas aqui, perceba, essa sentença que o juiz, Estado juiz, irá pronunciar, essa sentença, ela tem que ter uma característica que está definida no artigo 6º, que é o artigo que diz que esse processo é um processo cooperativo. Ou seja, todos os sujeitos do processo, qualquer pessoa, autor, réu, advogados, juiz, Ministério Público, serventuários da Justiça, testemunhas, peritos, assistentes técnicos, qualquer pessoa que intervenha no processo, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Isso é o artigo 6º. O artigo 6º diz assim, um processo existe para que lá na frente o juiz, o Estado juiz, possa prolatar uma decisão de mérito, ou seja, uma decisão que conhece o pedido formulado pelo autor, uma decisão de mérito justa. Muito bem. Se nós caminhamos de um ponto comum até um ponto final, petição inicial até a sentença, no curso desse caminho, nós podemos, para facilitar o entendimento, nós podemos dividir esse processo, essa sequência de atos, em 5 fases, mas nos interessa mais 4 fases. Uma fase inaugural, que é a fase postulatória. Uma fase seguinte, que é a fase do saneamento. Uma terceira fase, que é a fase da produção da prova. E uma quarta fase, que é a fase decisória, onde o juiz vai prolatar a sentença, pronunciar-se para definir quem tem o direito. Professor, mas o senhor disse que são 5 fases. Sim, depois disso temos a última fase, a fase recursal. Muito bem. Agora, o que nós vamos? Já identificamos as fases do processo. Agora nós vamos identificar aonde começa e aonde que termina cada uma dessas fases. E aí eu convido você a começar a tomar nota de tudo isso. Por quê? Porque estou te dando aqui um guia prático das fases do procedimento comum, tá bom? Bom, como eu disse, a primeira fase é a fase chamada postulatória. A fase inicial, né? A fase inaugural do processo. Essa fase postulatória, ela inicia com o protocolo da petição inicial. Petição inicial do autor. Quando o autor protocola sua petição inicial, e aí nós vamos estudar depois, né, mais a fundo, tudo que deve ter de mais importante numa petição inicial, porque aqui já começa a ter uma estratégia processual para vencer o processo, melhor. A estratégia processual para vencer o processo começa antes, né, do ajuizamento da petição inicial na fase da gestão privada das provas. Mas isso é um assunto lá para o nosso curso Como Vencer o Processo, lá nas aulas do curso. Aqui eu quero que você entenda que essa fase postulatória, ela se inicia com a petição inicial do autor. Claro, essa petição inicial seguindo lá todos os requisitos do artigo 319 do CPC, e essa petição inicial estará instruída com todos os documentos, os que são indispensáveis para a propositura da ação, mas também os documentos que são úteis para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, como vimos já nas lives relacionadas à prova documental, exibição de documento e depois documento eletrônico. Muito bem. Quando o autor protocoliza a petição inicial e instrui essa petição com os documentos, ele inicia o processo e a fase
postulatória. E agora? Agora essa petição inicial vem concluso para o juiz. Vem para que o juiz, que foi distribuída a demanda, a ação, analise os requisitos do 319. E aqui eu sempre faço uma brincadeira, né? Quando você protocoliza a petição inicial, o juiz lê a petição inicial, tá bom? O juiz lê e a equipe que auxilia o juiz lê também. Pode ser o estagiário, pode ser o assessor, pode ser o assistente de gabinete. O juiz tem uma equipe. Essa equipe também lê a petição inicial. Só que além da equipe ler a petição inicial que você protocolizou, o juiz lê também. O juiz vai ler a petição inicial. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? E o juiz, junto com a sua equipe, analisa a petição inicial. Veja, ele está analisando a petição inicial, o réu não foi citado ainda, hein? Estamos na fase inaugural, na fase postulatória, e o processo veio concluso para o juiz. Muito bem. O juiz analisa o que na petição inicial? Ele vai analisar se estão presentes os requisitos do artigo 319, se a petição não tem algum vício. E se essa petição inicial tem um pedido de tutela provisória, o juiz vai analisar se é caso de conceder ou não o pedido de tutela provisória. Então aqui, quando o juiz analisa a petição inicial, ele vai identificar se essa petição inicial tem vício ou não. Então, diante disso, o juiz pode tomar 4 condutas. A primeira conduta, o juiz detecta um vício no processo. Faltou algum elemento ali do artigo 319 do CPC, mas esse vício é sanável. Esse vício pode ser consertado pelo autor. Quando esse vício for sanável, pode ser consertado, reparado, retificado pelo autor, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial. Vai dizer assim, olha, senhor autor, faltou aqui um dos requisitos do artigo 319, faltou um documento indispensável à propositura da ação, faltou algo que ele identificou que pode ser corrigido. Aí o juiz oportuniza o saneamento do processo. Desculpe, o juiz oportuniza a emenda inicial no prazo de 15 dias. Claro, não é legal, né? Você já protocolizar a petição inicial e já tomar uma famosa emenda, como colocou aqui a doutora Anitta. Já toma uma tinta antes da citação do réu para determinar a emenda da petição inicial. Mas faz parte. Às vezes acontece, às vezes passa o vício, você não percebeu, e o juiz vai dar a oportunidade de corrigir esse vício no prazo de 15 dias. Bom, mas e se a parte intimada a emendar a inicial não emenda? Aí sim, aí o juiz vai indeferir a petição inicial. Muito bem, essa é a primeira conduta. O juiz detectou um vício sanável. Vício sanável, emenda. Segunda conduta do juiz. O juiz, ao analisar a petição inicial, ele detectou também um vício, mas esse vício aqui não dá para sanear. Esse vício aqui não dá para corrigir. Esse vício aqui é um vício que é insanável. Bom, se é um vício insanável, isso significa que esse autor não tem como, né, consertar esse vício. Vai levar à extinção do processo sem julgamento do mérito. Por quê? Porque o vício é processual. O vício é processual. Falta o interesse de agir, a parte é ilegítima. Que mais aqui? Um vício insanável. Falta um documento indispensável à propositura da ação. Documento indispensável à propositura da ação, me desculpe, é sanável, né? Agora, um indeferimento da inicial por uma inépcia, por uma ilegitimidade de partes, por uma falta de interesse de agir, aqui o vício não é sanável. O que o juiz faz nesse momento? Ele oportuniza a manifestação do autor sobre o vício para garantir o contraditório e depois ele indefere a petição inicial. O vício insanável, aquele que vai causar uma inépcia da petição inicial, uma ilegitimidade de partes, uma falta de interesse de agir. Aqui não tem jeito, aqui é extinção do processo sem julgamento do mérito. Tomou tinta e o réu nem sabe ainda que teve uma demanda contra ele, porque ele nem citado foi, ok?
Muito bem. Terceira conduta que o juiz pode ter. O processo foi inaugurado com a petição inicial e a petição inicial não tem vício. Não tem vício, mas o pedido que foi feito não pode ser acolhido. E esse pedido que foi feito não pode ser acolhido por quê? Porque aqui nós estamos em alguma situação de improcedência liminar do pedido. Ou seja, esse pedido que o autor está postulando, esse pedido idêntico a esse, ele já foi julgado pelos tribunais superiores. E já foi reconhecido que essa parte ou qualquer outra na mesma situação não tem direito ao que está postulando. Aqui é um caso de mérito, aqui é um caso de pedido. Nas causas em que dispensem a fase probatória, o juiz, independentemente da citação do réu, estamos antes da citação do réu, o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido. Quando esse pedido contrariar o quê? Quando esse pedido contrariar um enunciado ou súmula do STF ou do STJ. Quando esse pedido ele contraria um acórdão proferido em recurso repetitivo pelo Supremo ou pelo STJ. Quando esse pedido já foi conhecido pelo tribunal do juiz, num pedido de incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, ou quando houver um enunciado ou súmula sobre direito local. Aí, como isso já foi reconhecido que não procede pelos tribunais superiores, o juiz pode julgar improcedente o pedido de forma liminar. Aqui, então, é a tinta completa. Por quê? Porque esse autor deduziu uma demanda postulando uma pretensão que ele não tem direito. Já está reconhecido que ele não tem direito. Ele e qualquer outra pessoa que esteja na mesma situação fazendo o mesmo pedido. Isso já foi reconhecido pelos tribunais superiores. Ele não tem direito a esse pedido. Ele não tem direito sobre esse mérito. Aqui a tinta é completa. Aqui é a extinção do processo com julgamento do mérito. Improcedência liminar. E veja, hein? O réu nem sabe que existe uma demanda ajuizada contra ele, e essa demanda já foi, inclusive, julgada pelo mérito, e ele venceu a demanda. Aqui, o tinteiro derrama a tinta completamente, como o jurídico na prática acabou de dizer aqui. Derramou o tinteiro inteiro, é tinta das tintas mesmo, não tem jeito. Claro, tudo isso ocorre antes da citação do réu, mas nós temos uma quarta conduta do juiz. A petição inicial está ok. Não tem vício nenhum. E não é caso de improcedência liminar do pedido. O que o juiz vai determinar aqui? Recebe a petição inicial e determina a citação do réu. Citação do réu para quê? Para comparecer à audiência do 334, quando o juiz designa a audiência de conciliação e mediação, ou ele será citado e intimado para apresentar defesa, quando o juiz não designa a audiência de conciliação ou mediação. Ato seguinte. Então agora o réu foi citado ou para a audiência do 334 ou para apresentar a defesa. E o réu apresenta a defesa, apresenta a contestação. Quando o réu apresenta a contestação, seja na audiência do 334, ou seja, depois da audiência do 334, se ele apresenta a contestação no prazo de 15 dias, quando não tem a audiência, agora, quando ele protocoliza a defesa dele, a contestação, está encerrada a primeira fase do processo. A fase da postulação, a fase postulatória. E nós começamos a segunda fase do processo. A segunda fase é a fase do saneamento. A fase do saneamento inicia com a contestação do réu, passa pela réplica ou impugnação à contestação pelo autor, passa pela manifestação das partes sobre provas e termina com a decisão de saneamento nos termos do artigo 357. Então anotem aí, a segunda fase, a fase do saneamento. A fase do saneamento se inicia com a contestação do réu,
passa pela réplica, passa pela manifestação sobre provas e encerra-se com a decisão de saneamento nos termos do artigo 357. Quando o juiz prolata a decisão de saneamento, essa fase está encerrada. E aí nós vamos para a terceira fase do processo, a fase instrutória, a fase da produção da prova. Essa fase, a terceira, ela inicia-se com a decisão de saneamento do juiz, a decisão do 357. E quando que ela termina a instrução probatória? Quando o autor e réu apresentam as alegações finais. Então, a fase instrutória inicia com a decisão de saneamento do 357 e se encerra com as alegações finais. Nessa fase da produção da prova, da decisão de saneamento até as alegações finais, passa pela produção da prova. Vai ser produzida a prova pericial, a inspeção judicial, a produção da juntada de um documento novo ou a juntada de qualquer prova atípica. Além disso, vai passar também pela audiência de instrução e julgamento, a audiência do 358. E o que vai acontecer lá na audiência? Pode acontecer a oitiva do perito e do assistente técnico na audiência. Vai acontecer o depoimento pessoal das partes. Vai acontecer a oitiva de testemunhas. Vai acontecer a oitiva de um especialista em prova técnica simplificada. Pode acontecer o interrogatório das partes, prova típica, produzida de ofício pelo juiz, o interrogatório das partes. Ou pode acontecer uma prova atípica na audiência do 358. Que prova atípica? Nós já vimos numa live isso. Requerer a oitiva do próprio cliente, né? A oitiva da própria parte como uma prova atípica. Tudo isso vai acontecer na fase da produção da prova. Quando se encerra a fase probatória do processo? Com as alegações finais. As alegações finais encerra a fase probatória e nós vamos para a quarta fase, a fase da sentença, a fase decisória, onde o juiz vai prolatar a decisão que seja justa para o caso concreto. O juiz vai aplicar o direito no caso concreto, vai dizer o direito, analisando os fatos e as questões jurídicas. E ele só decide os fatos baseado nas provas. Muito bem, nas provas que foram produzidas pelas partes durante o processo. Vimos um passo a passo aqui, uma linha do tempo em relação a todas as fases do processo de conhecimento.